Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus e desejar que esse domingo seja um domingo abençoado por Deus para a sua vida, para a sua família, para todos que pertencem ao seu rol de relacionamento. Que Deus conduza a cada um de nós nesse dia tão especial que é o domingo, o dia do Senhor. Graças damos a Deus por mais uma semana que Ele está nos dando, e bom será que todos nós tenhamos essa consciência de agradecer pela semana que passou e a semana que nós estamos tendo, porque isso é um dom de Deus para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela semana que passou. Obrigado por esse domingo que nós estamos vivenciando a partir de agora. E queremos, ó Deus, suplicar a Tua bênção, a Tua assistência para essa nova semana que nos é decretada por Ti. Ajuda-nos a realizar todas as nossas atividades, ó Deus, profissionais, atividades escolares e atividades eclesiásticas, Senhor, que todas elas tenham a Tua direção, a força que vem de Ti, alcançando os nossos corações, e que nesta semana desejamos as Tuas bênçãos e desejamos também, Senhor, ser bênçãos na vida de outras pessoas. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós Te oramos. Amém. Vai fazer a leitura em Gálatas 3, do 2 ao 9. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, com o crente Abraão. Amém. Graças a paz, irmãos, nós estamos agora no nosso momento do mês de missões nacionais, e temos como tema Porque Ele me amou. E a nossa divisa se encontra lá em 1 João 4,19 e diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Fiquem agora com a nossa música do mês, que vocês possam escutá-la, vocês possam decorá-la, para que domingo que vem, tanto presencialmente como no nosso culto em casa, no ao vivo, vocês possam cantar com a gente. Amém? Está na cruz do Rei Jesus, por sua graça encontro paz, e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou, o que eu tenho e o que sou. Evangelho
coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a lição 3 do nosso trimestre. E a lição 3, o título é O Justo Viverá pela Fé. E nós estamos estudando o livro de Gálatas hoje no capítulo 3. O capítulo 3 todo do Gálatas. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia neste livro, aliás, nesta carta e neste capítulo 3, para que a gente possa estudar um pouco a palavra de Deus. Mas antes nós vamos orar, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando e compartilhando a Tua palavra. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos dá o discernimento de entendermos cada vez mais o que Tu queres de nós. Muito obrigada por tudo que Tens feito em nossas vidas. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Na nossa revista, o autor da lição, ele fez uma explanação sobre fé, que eu achei muito interessante. E eu fiz um resumozinho para a gente ver o que o que ele diz sobre a fé. Se fosse na escola bíblica presencial, eu estaria perguntando a cada uma de vocês, ou a cada um de vocês, e vocês estariam me dizendo, cada um, o que pensa o que é fé. Mas nós vamos ver o que é que o autor da lição diz. Eu fiz um resumo breve, certo? Então ele diz que a fé natural é quando alguém fala e admitimos ser verdade, né? Alguém fala e a gente diz, ele está falando direitinho, eu acredito no que ele está dizendo. E tem pessoas que são tão, falam com tanta seriedade, que às vezes ele está dizendo uma mentira e a gente pensa que é verdade. Cuidado com isso, viu? O outro tipo de fé é a fé temporal. A fé temporal é quando eu coloco em Deus a minha confiança para as coisas deste mundo. A fé temporal.
A fé como expressão da nossa crença é como conteúdo, como ensino, é uma doutrina. É a fé como expressão da nossa crença. A fé salvadora é quando eu transfiro para Jesus a minha confiança de vida eterna e deixo de acreditar em mim mesmo, em minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer em Jesus, no sacrifício de Jesus. Essa é a fé. Quando eu deixo de acreditar que as minhas obras, que as minhas ações é que podem me salvar. Aí a minha fé está em obras. Quando eu coloco a minha fé em Jesus Cristo, quando eu acredito, quando eu transfiro para Ele a minha confiança de vida eterna, essa é a fé. Então, tendo dito isto, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. E ele começa dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como sacrificado? Ele está chamando os Gálatas de insensatos. E insensatos é aquela pessoa que não tem um bom senso. Não tem um bom senso. Hoje nós poderíamos até dizer de uma outra forma, não é? Mas ele não. Paulo diz que eles foram influenciados pela audição e pela visão dentro da igreja. E tem uma coisa, meus irmãos, que a gente tem muito que aprender. Muitas vezes a gente fica pensando as coisas que vêm de fora para dentro da igreja. A gente se incomoda com isso e a gente fiscaliza isso. Mas a gente deve ficar atento também com as coisas que estão dentro da igreja. Dentro da igreja. Não são as pessoas de fora que trazem as coisas para dentro da igreja. É dentro da própria igreja que surgem as conversas que não são bem aceitas, que não devem ser dessa maneira e que muitas vezes influenciam a gente. Foi assim que aconteceu com os irmãozinhos lá da Galácia. Paulo tinha deixado, como eu disse na lição anterior, Paulo tinha deixado pessoas instruídas, tomando conta da igreja que ele fundou, e algumas pessoas dentro começaram a trazer coisas de fora. Eles já estavam dentro. Eram os judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo, mas aí quando entrava um gentio, ele queria que o gentio fosse circuncidado. A gente falou também isso na lição passada, não foi? Então eu não vou repetir. Mas eles faziam isso na igreja. Eu vou citar só um caso. Nós temos uma mesa muito bonita de servir a ceia do Senhor. E foi feito por um outro pastor, na gestão de um outro pastor. Então, quando chegou um pastor novo na igreja que achou que as pernas da mesa eram muito compridas e não ficava bem, ele mandou cortar um pouco as pernas da mesa para que ficasse na altura normal de uma mesa comum. E isso surgiu conversinhas e conversinhas e conversinhas, porque a mesa tinha sido feita por um outro pastor que era endeusado. E às vezes na igreja a gente vê isso, as pessoas endeusam pastor, não é? Então esse pastor era endeusado, foi ele que mandou fazer essa mesa, e o outro pastor que cortou as pernas, com certeza foi muito criticado depois. As pessoas se acostumaram, hoje a gente olha para a mesa e vê que a mesa era aquela altura mesmo, mas antes tinha isso. Então é um exemplo completamente diferente do que estava vendo lá. Mas eu só quero dizer aos irmãos que conversei coisinhas picuinhas, coisinhas mínimas que vão surgindo
dentro da igreja e vão tomando formas grandes. E às vezes a gente se deixa levar. Às vezes a gente se deixa levar. Eu vi muita gente dizendo, ele não devia ter cortado as pernas porque foi pastor tal que mandou fazer, e alguns irmãos não vão gostar disso. Vocês entendem? Então, lá na igreja tinha essa questão da circuncisão e alguns irmãos se deixaram levar, apesar de Paulo ter explicado o evangelho direitinho e de todos terem entendido. E a igreja da Galácia, essa igreja, ela era uma igreja santa, forte. Eles receberam o Espírito Santo, eles evangelizavam, eles tinham fé. O Espírito Santo, você só é preenchido com o Espírito Santo quando você tem fé. Então esses irmãozinhos tinham muita fé. E eles receberam da parte de Deus o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nessa igreja aconteciam milagres. Todas as coisas boas que acontecem, vindas de Deus, acontecia nessa igreja. E eles sabiam que o evangelho fora pregado de uma forma normal e que eles poderiam estar continuando naquele ritmo. Quando a coisa está certa, diz assim, se o time está ganhando, a gente não tem que mudar a jogada, não é? Então essa era uma igreja santa que tudo dava certo nela, estava tudo dando certo. Era o poder de Deus atuando ali, era o Espírito Santo usando as pessoas. E aí vem um espírito que não é de Deus, de uma pessoa que não estava querendo ajudar, talvez até essa pessoa tivesse essa convicção. Mas é assim, minha gente, quando a gente tem uma convicção que não se afina com a igreja onde a gente está, a gente muda para outra igreja, não é assim? Então, se aquela igreja, aqueles irmãozinhos estavam achando que não devia ser a salvação ser pela graça, e sim pelas obras, pela circuncisão, pela doutrina do judaísmo, eles teriam que voltar para o judaísmo. E aí eles iam ficar debaixo da lei, como era o judaísmo. Mas não, eles estavam naquela igreja cristã e eles estavam pregando uma coisa diferente. Pregar uma coisa diferente dentro da sua igreja não tem problema nenhum. Você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, da gente que tem convicção. Mas tem aquelas pessoas que se deixam levar. E aí a coisa começa a entortar, porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e não dá certo, não é? Então, Paulo, quando chegou, encontrou a igreja dessa maneira. Por isso que ele diz, insensato Gálatas. E nós poderíamos dizer, sem noção, hoje, não é? Que a gente, qualquer coisa, a gente diz assim, sem noção. Que irmãos sem noção são esses, não é? Bem, mas nós vamos ler, vamos ler o capítulo 3. E nós vamos ver o que é que Paulo tem mais para nos dizer. Ele diz assim, insensatos Gálatas, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eles receberam o Evangelho pela pregação da fé através de Paulo, né? E eles estavam falando que receberam o Espírito pelas obras da lei. As obras da lei. Então, no capítulo 3, do verso 5, nós temos... nós vamos ler assim, no 3:5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, né? Foi isso que Paulo fez. A graça de Deus, não obras de Deus, não lei criada por homens. E nós vamos ver também lá em
Gálatas 3:11, que é o nosso texto áureo. Vamos ver o que é que diz Gálatas 3:11? Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Por quê, meus irmãos? Sabem? Vamos completar? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso texto áureo, Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. Então, nós não podemos separar a fé da obediência da verdade. A fé não pode ser separada da obediência da verdade. Os Gálatas estavam sendo inclinados por ensinos escusos a abandonar a obediência e a verdade para voltar a obedecer a lei. Eles estavam inclinados a isso. Eles estavam influenciados para fazerem isso. Vejam só o que pode uma maçã podre, como se diz. Uma maçã podre pode apodrecer toda a caixa, não é? Por isso que a gente tem que ter, não só com maçã, com qualquer fruta. Quando uma fica ruim, a gente tem que tirar imediatamente de perto das outras, porque passa aquele fungo, vai passando de um para o outro, e a caixa apodrece. As nossas frutas têm que ser bem tratadas por isso. Vistas, revistas, sempre, porque uma que pegou um fungo, que apodreceu, apodrece todas as outras. Na igreja, é assim. Um vai passando para o outro. E uma coisa também que nós podemos ver agora, é que o rádio, a televisão, eles têm programas evangélicos. E a gente muitas vezes não quer saber qual a doutrina que eles estão ensinando. A gente liga o rádio, a gente ouve, às vezes a gente está carente de doutrina, não recebe doutrina, e aí a gente se deixa levar. A gente se deixa levar por essas coisas que vêm da televisão, do rádio, e fica influenciado. Quando chega na igreja, a gente vai colocar para fora o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu com aquele pastor que fez aquela mensagem. E olha, tem muitas mensagens boas, mas a gente precisa estar sabendo separar o joio do trigo. Não é porque o pastor falou bonito, fez aquela mensagem bonita, que todas as coisas que ele disse é verdadeira. Você está acompanhando com a Bíblia? Você tem feito suas leituras? Você tem se aperfeiçoado em leitura da Bíblia e em oração? Tem falado com Deus direitinho? Porque se você não faz essas coisas, então você pode estar de uma maneira fácil de chegar uma pessoa e dizer alguma coisa, se você se deixar levar por aquela coisa que foi falada. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado, vamos ter fé, mas fé naquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Fé naquele que se sacrificou, que se tornou maldito em morte, porque a morte de cruz era tido como maldito as pessoas que morriam e eram em morte de cruz, e ele se tornou maldito para que nós fôssemos salvos. Nós precisamos ter fé nesse Cristo, nesse Deus que deu o seu Filho. Fé. Então, nós devemos ter cuidado. Porque se a gente tiver sabedoria, e se a gente estiver bem alicerçado na palavra de Deus, se a gente tiver uma comunhão com Deus, a gente vai saber diferenciar as coisas. Não de ouvir dizer. Fulaninho falou, Beltrano falou, Cicrano asseverou, mas o que é que a Bíblia está dizendo? Nós precisamos ser sábios para isso, certo? Nós precisamos também, no capítulo 3, no verso 25, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher,
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é muito bonito, não é? E profundo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E qual foi essa promessa? Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Em ti serão benditas. Os judeus serão salvos, mas todas as outras pessoas também, mediante a fé em Cristo Jesus, não é? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos nos apegar a esse Cristo. Ele pode tudo, Ele faz tudo, Ele nos ama. E Ele nos ama de uma maneira incondicional. Quando Paulo diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nem prostitutas, nem homossexuais, nem ladrão, todos nós fomos pagos, resgatados, aliás, pelo mesmo preço. Todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da graça de Deus. Então, nós não podemos olhar para ninguém achando que eu sou superior, eu sou melhor. Diante de Deus, nós somos todos iguais, independente do que a gente seja, do que a gente faça, da nossa posição social. Somos todos iguais e não devemos esquecer disso, certo? No próximo domingo, eu não sei se vão seguir a revista Compromisso, não sei quem será que vai dar a lição, mas a próxima lição 4 é a nova condição do salvo, se for essa revista, a revista de adultos, de jovens e adultos. E os irmãos devem estudar o capítulo 4 de Gálatas. Eu acredito que vocês já tenham lido todo o livro de Gálatas, toda a carta de Paulo aos Gálatas, porque quando a gente começa a ler, é difícil a gente parar no meio, não é? Geralmente é assim, a gente começa uma carta, aí a gente fica empolgado. E eu duvido que os irmãos tenham parado de ler. Mas voltem um pouquinho e releiam o capítulo 4, porque no domingo vamos estudar a nova condição do salvo. Que Deus nos abençoe, que dê um domingo pleno de paz, que a gente tenha uma boa semana que está se iniciando hoje, domingo, e que Deus nos abençoe. Como o pastor já deve ter falado, nós teremos no nosso culto hoje a ceia do Senhor, e é o segundo culto presencial deste mês. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção, que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, quero aproveitar essa hora para avisar aos irmãos que nós já começamos o nosso culto presencial. Domingo passado nós contamos com um bom número de irmãos e esperamos que os demais que estão dentro do protocolo possam vir, para que nós juntos possamos celebrar o nome do Senhor. E queremos informar aos irmãos que os irmãos poderão vir tranquilamente. Há espaço para todos aqueles que desejarem, não é necessário fazer reserva por telefone, porque a capacidade do nosso templo é muito grande e dá para acomodar a todos os nossos irmãos, bem como aos nossos amigos que nos visitarem. Domingo passado nós contamos com a presença de alguns visitantes que estiveram conosco e isso foi muito agradável. Queremos informar que no próximo domingo à noite nós estaremos também celebrando a ceia do Senhor. Há muito tempo que nós não celebramos a ceia,
porque não tivemos a oportunidade de congregar aqui no templo para tanto. No entanto, no próximo domingo nós estaremos voltando à nossa normalidade. Segundo domingo do mês, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, e você, meu irmão, você, minha irmã, que está em comunhão com Deus, comunhão com seus irmãos, com alegria, deverá participar desse momento tão especial na vida do cristão. Quero aproveitar também essa hora para fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela restauração da saúde dos nossos queridos irmãos. Quero avisar aos irmãos que, pela misericórdia de Deus, o nosso colega pastor Vilarins, ele já está em casa desde a terça-feira passada. Deus foi misericordioso para com ele e principalmente para conosco, seus colegas, levando-o de volta para casa. Então, eu quero agradecer aos irmãos que oraram e, ao mesmo tempo, quero ressaltar aqui e agradecer a Deus pela fidelidade que os irmãos têm tido na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, e isso tem feito com que a nossa igreja continue cumprindo com as suas obrigações e, com certeza, mantendo toda a sua estrutura física. Deus continue a abençoar a todos os nossos queridos e amados irmãos, mesmo aqueles que são de longe, que têm nos abençoado nesse particular, e principalmente aqueles que não têm nenhum compromisso com a nossa igreja. A esses nós queremos agradecer de uma forma bem especial. Deus compense a cada um de nós pela nossa fidelidade a Ele. Amém. Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, o louvor, a honra, Senhor, seja dado a Ti, Pai. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que já foi realizado, entoado a Ti, Senhor. Obrigado, a Deus, por ouvir nossas súplicas, nossas orações, por nos atender, Senhor, de acordo com a nossa necessidade, ó Deus, dentro da Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que cultuou a Ti nesse momento, dessa forma, Senhor, que o Senhor está nos dando essa condição, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Essa é a minha oração que eu Te faço, Te agradecendo e Te pedindo perdão por nossos pecados, nossas faltas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.